Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso YouTube da FM Dom Bosco. Nós estamos celebrando o Pai e Mestre das Juventudes, um santo que fala tanto ao nosso coração que com certeza encanta a todos nós. Esta emissora carrega não apenas o seu nome e recorre não apenas à sua proteção como padroeiro, mas se inspira todos os dias na vida e na missão deste que é um grande santo da nossa igreja, São João Bosco. Esse santo não é um santo do passado, que fica preso no passado ou esquecido. Pelo contrário, é um santo que tem um grande sonho. E esse sonho ainda inspira a muitas pessoas ao redor do mundo. E por falar em inspirar, nós temos aqui a alegria de receber em nosso programa pessoas que são inspiradas todos os dias pelo sonho de São João Bosco. Temos aqui em nossos estúdios pessoas que expressam esse sonho por meio das vidas, das missões que eles desempenham também na congregação salesiana. Então eu vou deixar que eles se apresentem para nós, para que possamos também conhecê-los, começando pelas damas aqui presentes, né? Irmã Rita, por favor. Olá, primeiro eu quero deixar registrado a alegria de participar deste momento e participar de momento como família que somos, não é? Aqui celebrando o nosso pai e fundador da família salesiana. Eu sou a irmã Rita Souza, atualmente estou na direção do Colégio Juvenal de Carvalho aqui em Fortaleza e assumo esse ano a animação da Pastoral Juvenil na Inspetoria do Nordeste. Irmã Rita, muito bem-vinda. Obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco. Deixar também que o nosso irmão, Padre Inácio, apresente-se para nós. Muito bem, uma saudação a todos. Dizer também da alegria, da satisfação de participar com vocês. Sou o Padre Inácio, sou salesiano de Dom Bosco e atualmente exerço a missão de inspetor de Provincial do Nordeste. Muito bem-vindo, meu irmão. Eu sei que a sua missão de superior, né, muito trabalhosa, né, muitos compromissos e mesmo assim pôde estar aqui conosco para compartilhar também desse momento bonito. Nosso irmão, Padre César. Sou Padre César Teixeira, salesiano de Dom Bosco, recém-possado aqui na paróquia, como padre da paróquia na Santa Piedade, aqui na cidade de Fortaleza. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa obra pela primeira vez e fazer parte dessa história, né, daqui de Dom Bosco, na nossa cidade de Fortaleza. Muito bem-vindo, Padre César. Dia 11 de janeiro ele foi empossado aqui como pároco dessa paróquia tão querida. Muito obrigado por sua presença. Irmão, apresente-se para nós. Olá, eu sou Arthur, sou ex-aluno salesiano daqui de Fortaleza e atualmente estou na formação salesiana, me preparando para ser religioso consagrado salesiano, e este ano de 2026, com a graça de Deus, irei para o noviciado, a etapa do noviciado em Jaboatão dos Guararapes. É um prazer estar aqui na Rádio Dom Bosco. E é um prazer tê-lo também aqui conosco, Arthur. Muito bem-vindo. Obrigado. Irmã Rita, veja, Dom Bosco não é apenas uma recordação bela do passado, mas Dom Bosco, como falávamos no início, ele continua a inspirar a todos nós, né? E como foi esse teu encontro com Dom Bosco? Como que você conheceu Dom Bosco? E o que te chamou a atenção ou te chama a atenção em Dom Bosco? Falar de Dom Bosco sempre me deixa muito emotiva, porque a partir dele a minha vida ela tomou um novo rumo, né? Eu conheci primeiro os filhos dele, né? Na cidade em que eu cresci, Carpina, em Pernambuco, existe a presença dos salesianos lá, tanto na paróquia como no colégio, né, salesiano, Padre Rinaldi. E lá os salesianos, eles são muito atuantes. E eu me recordo bem que desse contato com os salesianos e com os formandos, com os aspirantes, porque naquele período o aspirantado, né, a etapa inicial da formação inicial, era no colégio. Então eu tinha um contato muito próximo, inclusive Padre César
né? Nesse período foi o meu promotor vocacional, foi Olha quem aí, Padre me César. enviou, né? Me descobriu, teve toda a paciência comigo, né? E foi ele que me enviou. Então, o meu primeiro contato foi com os salesianos. E eu me encantava com o modo de ser salesiano, com essa proximidade, com essa afetividade, com esse cuidado que tinham conosco. Mas eu me recusava a conhecer Dom Bosco, que na minha cabeça de adolescente ele me perseguia. Onde eu estava, tinha ele presente ali, né? Então eu tinha uma certa reserva, mas na verdade talvez uma certa insegurança ali interior, porque o olhar de Dom Bosco, se a gente olhar para uma figura, para uma imagem, para uma foto dele, sempre tem um olhar muito forte. Então eu me sentia muito atraída por aquele olhar de alguma forma, então eu recuava. Mas quando eu conheci, de fato, foi a partir da minha irmã, caçula, a minha irmã mais nova, que estava no processo de acompanhamento vocacional. Eu era muito engajada nas atividades da JS, na paróquia, na comunidade, mas não conhecia a história dele. E uma bela noite, a minha irmã, ela insistiu que eu lesse uma pequena biografia. E ali tudo mudou, porque automaticamente eu já me identifiquei totalmente com a história dele e quis ser como ele. Ainda estou no caminho, um caminho longo, mas eu fiquei totalmente apaixonada Que bom, que bonito. por aquela história. E imediatamente comuniquei à irmã Raimunda, a irmã Rai, o Padre César, e foi muito rápido, porque foi no mês de outubro e em fevereiro eu já ingressei na congregação. Então foi um amor mesmo. Foi uma decisão rápida, né? Foi rápida, porque Dom Bosco faz isso com a gente, né? Então, quando eu Arrasta. arrasto, e quando eu conheci, eu não tive dúvidas. Mas eu devo muito, primeiramente, aos salesianos de Dom Bosco, porque foi a partir dele, né, deles, que eu acabei trilhando esse caminho e estou aqui, tentando continuar os passos do nosso fundador. Que bom, que bom. Padre Inácio, e o que mais chama a atenção na vida de Dom Bosco, o senhor como superior do Nordeste, né, da Inspetoria do Nordeste, o que, olhando assim a vida de Dom Bosco, te inspira muito? Alguma cena, alguma postura de Dom Bosco que de alguma forma te ajuda também como pastor, como salesiano de Dom Bosco a viver a vocação? Dom Bosco é uma inspiração perene. A impressão que a gente tem ao ler, ao tomar conhecimento, inclusive dos novos estudos em relação a Dom Bosco, é um santo assim que, de fato, como você disse no início, fala hoje. Tem muitos aspectos. Também na minha infância, eu sou de berço salesiano, não só porque eu sou do bairro salesiano em Juazeiro, mas porque minha mãe é ex-aluna do Juvenal de Carvalho, aqui em Fortaleza, e eu tinha uma tia FMA, enfim, tem um contexto bem interessante. Mas se posso recordar de um elemento, são tantos em Dom Bosco, mas chegou em minhas mãos, ainda na adolescência, um livro chamado Perfil Moral de Dom Bosco, os primeiros biógrafos de Dom Bosco. E mais do que alguma cena, alguma realidade de sua história, me encantava a capacidade de aproximar-se. E depois, entendendo o contexto, foi uma grande revolução, o modo que Dom Bosco aproximar-se dos jovens, dirigir palavra, dizer alguma coisa. Então, me encanta sempre essa capacidade de estar próximo. Para mim, é o primeiro elemento de Dom Bosco que me chama a atenção. Não se afastava, mas estava próximo. Em tudo a gente vê Dom Bosco dessa forma. Então, é um santo próximo, e essa proximidade direta com os jovens, enfrentando as realidades, é algo que até hoje me impulsiona também. Que bom, obrigado. Padre César, ele começa a sua missão aqui na Paróquia da Piedade como padre. E eu acredito que Dom Bosco também inspira muitos párocos, né, Padre César? Dom Bosco que era um apóstolo da confissão, essa proximidade que o Padre Inácio tanto recordou em sua fala. Para o senhor, como pároco desta paróquia, olhando para Dom Bosco, né, o que o ajuda a viver esse ministério bonito junto aos paroquianos aqui da Piedade? Eu penso que três coisas. A primeira, a questão da oração cotidiana. Aprendi com Dom Bosco, através de um padre bem antigo, o Padre Inácio deve ter conhecido, Padre Almeida, que me indicou o caminho de Jesus para conhecer mais de perto Dom Bosco. Me lembro muito bem que no seminário da Henrique Jorge, ele tinha um boa noite conosco, era um grupo grande, Hélio,
patrocínio, esse padre tem que passar, que estão aí na diocese, outra na congregação. E ele tinha esse Boa Noite com Dom Bosco, ele usava aqui Teresa Bosco, né? E todo dia tinha uma história de Dom Bosco. E ele falava que aquele questionamento que era feito com Dom Bosco, onde é que Dom Bosco rezava, né? Ele contava muito bem, ele me encantou. Quando eu vim para Fortaleza, eu queria ser padre, mas eu não nem pensava no Dom Bosco, nem conhecia, eu queria ser padre, né? Não interessa, eu queria ser padre. De repente o padre Almeida me indicou o caminho de Dom Bosco, né? Pela oração, ele disse, olha, reza o cotidiano, não é só rezar o texto, não é só também, mas o cotidiano da vida, o cotidiano, é a primeira coisa. A segunda coisa, o entusiasmo pela vida, né? Ele dizia, como Dom Bosco dizia, que não tem cansaço. No dia a dia, o nosso trabalho deve ser uma labuta, porque quando nós estamos rezando, nós estamos trabalhando, rezando, né? E a terceira coisa que me encantou também em Dom Bosco, e uma referência de pároco, é servir, né? E aí eu sempre utilizo aquele cartão postal que não é só meu, mas de todo salesiano. O acolhimento, estar presente na vida, principalmente do jovem. Então esse padre me encantou através da história de Dom Bosco, né? E eu até teve um tempo que o padre Almeida queria que eu fosse para a diocese. Não, você tem jeito de diocesano. Eu disse, não, o senhor fez todo esse contexto, né? Mostrou Dom Bosco para nós, agora se manda ir para a diocese, eu quero ser salesiano. Aí encontrei o padre João Carlos e me indicou o caminho. Essa é a minha quinta paróquia, dizia o padre inspetor, né? Não sei se é a última, né? Mas é a quinta paróquia que eu já vivo, vencido como pároco, né? Às vezes no cansaço da vida, mas na labuta de querer servir. E me sinto muito feliz porque nesta quinta paróquia Deus me dá a graça de ser Nossa Senhora de Piedade, Nossa Senhora da Piedade, né? Penso que também vai nos fortalecer, nos abençoar na caminhada. Mas Dom Bosco é esse mestre, esse educador, esse homem de fé e de coragem que nunca se cansou de trabalhar por causa do reino de Deus, principalmente pelo jovem mais humilde e mais simples. E nós já vemos também essas virtudes que o senhor traz em Dom Bosco. Em pouco tempo, o senhor conosco, nós já somos capazes de perceber na sua vida, né? A sua disponibilidade em sempre estar no confessionário, ali atendendo as pessoas, conversando, acolhendo. Isso é muito bonito e, de fato, vemos que é muito presente em tua vida. Vamos ao nosso mais jovem, né, daqui do grupo. Que coisa bonita, que coisa boa, Arthur, estar aqui contigo. E você está iniciando uma etapa tão importante na tua vida, na vida salesiana. É com certeza um dos anos marcantes de todo salesiano. E aí eu gostaria que você falasse um pouco como foi, e está bem recente, né, também, Sim, né? sim. Essa decisão, menino, tu passou em 2 faculdades, deixou as faculdades, foi-se embora ser salesiano, tu não está arrependido não? Como é que foi isso? Pronto, de modo algum arrependido. Acho que cada vez mais os anos vão passando, o tempo vai passando e a caminhada a gente vai se fortificando e percebendo que Deus está agindo, né? Pelo menos eu percebo assim, que Deus está agindo e que é realmente um chamado de Deus, né? Eu acho que uma frase do padre Laércio de Juazeiro, ele sempre dizia, né? Vocação acertada, vida feliz. E eu acho que aos poucos a gente vai rezando, vai vivendo com os jovens, vivendo na nossa família salesiana e vai descobrindo essa alegria de ser de Deus, essa alegria de pertencer a Deus e de trabalhar para os jovens. Meu chamado ele foi desde muito cedo, né? As irmãs salesianas trabalhavam na minha paróquia, né? Tinha um aspirantado, a irmã Rita morou lá quando era aspirante. Minha paróquia não é salesiana, mas existia muitas sementes salesianas por conta das irmãs salesianas que lá estavam. Depois as irmãs saíram, mas essa semente continuou. E tinha uma música que as irmãs sempre cantavam no nosso grupo, dos Amiguinhos de Jesus, que era para as crianças que não podiam fazer a primeira Eucaristia. E essa música foi até lançada agora oficialmente no Spotify, nas redes, que é na vida salesiana existe uma alegria que é segredo. Se você quer saber, venha aqui viver. E isso me chamava muita atenção, uma alegria que é segredo, ninguém pode contar. As irmãs não falavam, isso ficava sempre muito na minha cabeça. Que segredo é esse, Pois né? é, e aí eu sempre dizia, não, eu quero ser freira, quero ser irmã, porque eu quero descobrir esse segredo. E aí foi depois que aí fui amadurecendo, fui crescendo, esse desejo de ser salesiana, né, de ser como as irmãs, nunca passou. Mas já que eu não poderia ser salesiana, eu ia ser salesiano. A vida foi passando, fui crescendo, fui fazendo novas experiências, né? Esse desejo de ser padre sempre continuou no coração, mas não dei muito prosseguimento. Mas aí no meu 9º ano, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, eu conheci o padre Maurício.
foi aí que o contato com os salesianos aumentou e realmente tive uma proximidade. E eu olhava o jeito dele de um padre jovem, acabado de recém-ordenado, chegado em Fortaleza, e um padre totalmente diferente do que eu já havia visto, né, na minha vida, na minha comunidade. E eu via muito nele o que eu havia visto anteriormente com as salesianas, né? Um padre próximo, um padre que se fazia amigo dos jovens. Isso me chamou muita atenção. Então eu dizia para mim, também depois partilhei com minha mãe, depois que eu conheci ele, que eu queria ser como ele. Eu queria ser um padre amigo dos jovens, um padre que fizesse a diferença na vida dos jovens. E isso foi se fortificando cada vez mais. Vim estudar aqui no Salesiano a partir do 9º ano e minha caminhada foi crescendo, né? Tive muitas experiências legais, muitos amigos que levo para a vida. E no 3º ano do ensino médio, como o padre falou, passei em 2 faculdades. Também já estava ali no caminho vocacional. E aí ficou na balança, né? O que eu quero para a minha vida? As 2 faculdades? No futuro eu poderia entrar para a formação depois de terminar a faculdade? Bom, mas eu acho que para viver com Deus, para viver em Deus e para Deus, eu acho que a gente não pode medir o tempo, não pode deixar para depois. E no meu coração foi falando cada vez mais alto que o meu lugar era realmente perto de Deus, pelo menos para fazer a experiência, né? E eu creio que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né? Cá estou eu 3 anos depois, muito feliz. E Dom Bosco para mim é sempre sinal de paternidade. Eu acho que nesses 3 anos de formação, o que fica de Dom Bosco, de todas as suas características de santidade, de humano, é a sua paternidade. Dom Bosco é um pai para mim e a partir dessa inspiração também tento para os jovens que eu convivo, para os jovens que estou no meio, levar um pouco dessa paternidade, né? E um mundo tão carente, um mundo com tantas dificuldades, a paternidade de Dom Bosco nos ensina que o amor de Deus é sempre e cada vez mais eficaz e vale a pena. Que bom, Arthur. Muito obrigado por sua partilha. Bela partilha. Padre Inácio, olhando a vida de Dom Bosco, nós, de forma muito especial, recordamos também a vida da sua mãe, Mamãe Margarida. Até podemos dizer que Mamãe Margarida foi aquela que acompanhou realmente espiritualmente, formou Dom Bosco ali, sobretudo nos primeiros anos, né? E para o Senhor, aqui temos muitas mães que nos acompanham, ouvintes da FM Dom Bosco, que nos acompanham aqui pelo YouTube. Qual a importância, olhando o exemplo de Mamãe Margarida, né, da educação, da iniciação à vida cristã, nos primeiros anos da vida de uma criança? É interessante porque a rádio atinge tantos lares são chefiados, comandados, acompanhados por essas santas mulheres que são as mães. As mães, temos tanta gratidão, todos nós temos histórias bonitas em relação a isso. Mamãe Margarida tem uma incidência tal na vida de Dom Bosco que eu acompanho até o fim. Até o fim. Nas grandes decisões de Dom Bosco está ali do lado Mamãe Margarida. Está lá. A gente vê a primeira interlocução registrada em relação à sua vocação, que é o diálogo sobre o sonho dos 9 anos. Depois, não sabemos como certamente movida pela fé que teve, sai daquele pequeno vilarejo e vai para a cidade grande, estando lá, acompanha os primeiros passos de Dom Bosco no seu discernimento para a missão juvenil. Chega um momento em que ela se cansa também, ela refaz a sua história a partir da missão de seu filho e depois morre assim num silêncio misterioso. Os últimos registros falam que Mamãe Margarida sentava nos últimos bancos da Igreja São Francisco de Sales, alguém que rezou até o fim. Rezou. E, muito curiosamente, das poucas relíquias que temos de Mamãe Margarida, hoje, no atual museu da Casa Dom Bosco, em Valdoco, em Turim, é uma medalha que ela deu a Dom Bosco na primeira Eucaristia. Pasmem, interessante isso. É uma medalha mariana, do título Nossa Senhora das Dores. Tem muito a ver a piedade, viu? Porque Mamãe Margarida fazia parte de uma associação dedicada a Nossa Senhora das Dores. Por isso, para dizer que a fé que essas mulheres transmitem, comunicam, elas são de sustentáculo até o fim. Dom Bosco fez referência à sua mãe até o fim da sua existência. Dom Bosco sofre e se abala com a morte, corre para consolá-la, chora a manhã inteira com a morte da mãe, mas é uma presença que transformou a vida de Dom Bosco de tal modo que o acompanha sempre. É difícil hoje falar de Dom Bosco sem, obviamente, citá-la. Não era só uma presença física,
mas um norte inspirador, uma grande educadora, uma santa mulher de fé, ao lado de seu filho, grande missionário e apóstolo dos jovens. Muito bem. Padre César, na paróquia, há a dimensão catequética, né, muito bem estruturada, a necessidade de que os jovens sejam introduzidos na fé, incentivados, e é muito bonito quando toda a família incentiva aquela criança. Aqui na Paróquia da Piedade nós temos um grupo muito bonito de coroinhas, né? E aí um grupo onde as famílias, de alguma forma, estão ali incentivando. Então, olhando também o exemplo de Mamãe Margarida, a presença dela, como o Padre Inácio também colocou, ao longo de toda a sua vida, né? Então, qual a importância dessa presença materna e paterna também, né? A presença dos pais na infância, nos primeiros anos, incentivando ali a participação da igreja, da comunidade. Então, a família é, de fato, a primeira catequista, os primeiros catequistas da família, né, das crianças, jovens e adolescentes. Um exemplo maior é a mãe de Dom Bosco Margarida, porque desde cedo ensinou Dom Bosco a rezar, né? A Ave Maria, querida Virgem Maria, fazer aqui o Salve Minha Alma, que depois Dom Bosco continua nos convidando a rezarmos, né, a oração. E na catequese, é assim que a gente começa, sempre com a oração. A família indica a criança e caminha para a igreja. Os primeiros catequistas são os pais, mas a igreja passa também agora a conduzir essa missão, né, da catequese. E a mãe de Dom Bosco fez isso, ensinou Dom Bosco a rezar. Depois, uma segunda coisa na catequese é o desejo também de servir os coroinhas, seja os coroinhas, quem está na catequese, eles estão ali para servir a Deus e servir com alegria. E a mãe Margarida fez isso com Dom Bosco. Lembra, não sei se você lembra da história de Dom Bosco, quando ele resolve recolher as crianças para sua casa, para visitar seu ambiente familiar, e ali algum deles não tinha onde dormir, ficar, e de fato Dom Bosco oferece a hospedagem, lugar, né, onde a mãe fica agoniada, porque são tantas crianças, nem lençol tem, o ambiente pobre, né? Como recolher aquelas crianças que estavam à noite ali. E a mãe é essa mesmo que cuida, a catequese cuida também das crianças, né? Cuidado todo dia para poder não só ensinar o catecismo, mas também educar para a vida. E a terceira coisa na vida de Mãe Margarida com Dom Bosco é quando ele cresce, o Padre Inácio colocou muito bem, que chega o dia da ordenação, a mãe vai dizer, agora sim, você vai passar a sofrer, porque celebrar a missa, né, cuidar de gente também é passar a sofrer, né? E que muitas e muitas vezes na catequese, o catequista também passa por essa experiência, né? Mas sendo uma pessoa de fé, de oração, entende que não estão ali só para transmitir o conhecimento para as crianças, para os adolescentes e jovens, mas fazer com que aquela presença, assistência da catequese faça com que esse jovem cresça, né? O Arthur colocou muito bem isso na questão da fazer a escolha, né? E é na catequese que eles começam essa missão. E Dom Bosco fez isso, se tornou um grande padre, grande catequista, que é modelo para todos nós. Eu comecei na catequese, depois no grupo de coroinhas também, né? O próprio grupo de catequese, depois todos acabaram sendo também coroinhas, né? E aí, então, pai, mãe, você que está nos acompanhando, incentive, né, suas crianças a fazer a catequese, a trilhar um caminho junto à igreja, junto à comunidade paroquial. Isso é muito importante. Aqui na Paróquia da Piedade, nós temos um grupo muito bonito de coroinhas, temos a catequese. Em sua paróquia, em sua comunidade, com certeza você tem ali grupos onde as suas crianças poderão crescer, desenvolver, amadurecer na fé. Irmã Rita, Padre Inácio fez menção a um sonho. E em toda a casa salesiana, você pode ir na China, no Japão, no Turquemenistão, em todo lugar. Se estamos numa casa salesiana, conhecemos esse sonho famoso dos 9 anos, né? Já tivemos programas aqui na FM Dom Bosco, confere aqui no nosso YouTube, com certeza você vai conhecer e vai ficar encantado com o sonho dos 9 anos de Dom Bosco. Esse sonho, minha irmã, o que diz para nós como salesianos, né? O que nos chama a atenção? O que te ajuda também a viver a tua consagração olhando esse sonho dos 9 anos? Quais ensinamentos nós podemos tirar desse sonho? O Padre Inácio, no início, ele já destacava o quanto que Dom Bosco é atual, perene, né? E
trazia também uma das principais características dele, que é a proximidade, né? Esse sonho, ele nos revela esse olhar atento, que reconhece cada um que está ali presente na situação, que acolhe e que inclui. E é belo pensar que a proposta pedagógica pastoral que surge de Dom Bosco, e claro, inspirado nesse sonho, é uma proposta que é acolhedora, que é inclusiva, né? Que é afetiva, né? Acima de tudo, são as principais características que a gente pode fazer a leitura a partir desse sonho, né? Então, o sonho dos 9 anos nos recorda a importância de acolher a todos, independente do momento que se vive, independente da situação que se encontra, independente das escolhas e das quedas. Todos, né? Todos devem ser acolhidos e ter a oportunidade de evoluir, ter a oportunidade de escolher diferente. Então, acredito que o próprio Dom Bosco, né, ele teve esse sonho aos 9, mas é ali no final da vida, né, em uma cena belíssima, de muita emoção, que ele vai compreender, né, o que significou tudo aquilo, né, que já foi um sonho profético e que ele realizou, e humildemente vai dizer: se eu tivesse compreendido, teria feito muito mais. Ele fez muito, né? Então, esse sonho é preciso que todos nós, enquanto salesianos, salesianas, educadores, pais, né, que se identificam com essa proposta, a gente precisa sempre revisitar, aprofundar, rezar, porque vai nos recordar a essência do que nós somos chamados a ser, né? Casa que acolhe. A irmã Rita, Arthur, destacou o acolhimento, né? O sonho dos 9 anos recorda que todo salesiano, toda salesiana é uma casa aberta onde os jovens visitam sem medo. É sempre encontrado ali alguém que acolhe. E no seu trabalho pastoral, né, em Juazeiro, você atuou também na escola, acolhendo ali as crianças, também antes, né, e antes de entrar para os salesianos também, junto aos coroinhas. Olhando o sonho dos 9 anos, né? Não com pancadas, João, mas com amor, com caridade. Qual a importância na educação junto às crianças, no trabalho pastoral, né? Que nós temos famílias, né? Qual a importância desse amor, dessa caridade e de não, né, deixar de lado essa violência, agressividade, né? Qual a importância do amor na educação das crianças e adolescentes? Perfeito. Eu acho que Dom Bosco foi muito sensacional ao construir o método preventivo, porque ele nos ensina, né, a salesianos, salesianas e os educadores de uma forma geral a entendermos o contexto dos jovens, das crianças, contexto que eles estão inseridos, né? Depois Paulo Freire, aqui no Brasil, vai trabalhar isso também muito bem na pedagogia. E eu acho que o amor na educação, ele nos ajuda a entendermos que todo jovem, por trás de todo jovem, sempre há um contexto. Se um jovem age de um modo, se uma criança age de um certo modo, é porque tem um contexto, né, que ela cresceu, que se foi construindo a sua personalidade, o seu modo de agir no meio das outras crianças, no meio da sociedade. Então, Dom Bosco nos ensina a olharmos com empatia, com amor, com sensibilidade a esses contextos e a não julgarmos, né? Muitas vezes nós somos propensos a julgarmos as crianças pelas suas atitudes e muitas vezes somos até agressivos no nosso modo de falar, de repreender. Dom Bosco dizia sempre para os salesianos que o sistema preventivo não pode ser um sistema que castiga, é realmente para prevenir, um sistema que cuida, um sistema que previne todo erro, todo mal. Então eu creio que quando a gente trabalha o sistema preventivo, nós trabalhamos o amor na educação, é olhar para o futuro, é nós trabalharmos com as crianças, com os jovens, com os cidadãos do futuro. Se queremos um mundo melhor, eu penso que o melhor jeito possível é colocarmos o método preventivo de Dom Bosco em prática, não só nas nossas escolas salesianas, mas em todas as obras pelo mundo afora e por toda a igreja também. Que bom. Então preste atenção, você que está nos acompanhando, escuta aqui o que o Arthur tem para dizer, né? Olha a mensagem do Arthur como é importante. Na educação, o amor deve ser o fundamento, né? Não com pancadas, não com agressividade. Às vezes o nosso palavreado ele é excessivamente agressivo. Então, cuidado com as palavras com que você utiliza para
se comunicar com as crianças, com os adolescentes, pai, mãe, paciência, calma, respeita o tempo da tua criança, o tempo do teu adolescente, e com caridade você vai ganhar o coração, com certeza, do teu filho e da tua filha, como Dom Bosco ganhou de tantos jovens. Padre Inácio, o Arthur falou, né, citou um método que é um legado para toda a família salesiana, o sistema preventivo. Então eu gostaria que o senhor pudesse partilhar um pouco em que se baseia o sistema preventivo e como esse sistema preventivo, né, ele pode ser vivido entre nós hoje. Muito bem. Dom Bosco recebe, depois de toda essa, que ele consegue codificar o que foi, por exemplo, o sonho dos 9 anos, Dom Bosco, num pequeno opúsculo, tenta expressar a sua experiência, colocar minimamente de forma sistemática. Mas o sistema preventivo não é algo que Dom Bosco sentou e criou, absolutamente. É fruto de uma grande vivência, de uma experiência. Dom Bosco é um inquieto na educação. Dom Bosco, desde o sonho dos 9 anos, imaginam, só para divagar um pouco, Dom Bosco tem o sonho dos 9 anos. Depois, somente em 54, consegue sistematizar minimamente uma congregação. 59 funda. Com 49 anos de idade, em 64 encontra Mazarello. Depois vemos 71 funda os cooperadores. É um inquieto em relação à educação. Mas o seu sistema, fruto de sua experiência, no oratório de Valdoco, baseia-se, ele diz isso, baseia-se na razão, na religião e no amor, no carinho. É difícil traduzir essa palavra italiana, amorevolezza, e significa um amor operativo, dado, doado, feito, ação. Então, Dom Bosco consegue minimamente escrever sobre o sistema preventivo, dizendo que ele é a base de tudo. Uma coisa é olhar o sistema preventivo enquanto método educativo, baseado na razão, na importância da fé em todos os aspectos, tudo isso movido pelo amor. Mas para nós salesianos, além de um método de educação, para todos nós, o sistema preventivo é uma espiritualidade. Dom Bosco é inspirado ao conseguir dizer à sua congregação, aos seus educadores, aos seus primeiros colaboradores, o que é o sistema preventivo. É um método de santidade de vida. No mínimo de equilíbrio de uma pessoa de Deus, educada na fé, educada como Dom Bosco queria, essas 3 dimensões elas estão entrelaçadas de forma equilibrada. Então, a razão, a religião e o amor como um método que sustenta seja a nossa praxis educativa enquanto educadores salesianos, seja, sem dúvida alguma, como um método e como vivência espiritual para toda a família salesiana. Então, o Padre Inácio chama atenção, importante, o sistema preventivo enquanto espiritualidade, enquanto um modo de ser e estar no mundo, marcado por essa razão, por esse afeto, marcado por essa espiritualidade. E esse sistema preventivo, ele é vivido em todas as dimensões da nossa vida, da nossa existência. Aqui nós temos a irmã Rita, que acompanha também um colégio, e o tempo todo está ali, lidando com as crianças, com os adolescentes. Na escola, até dizemos, o nosso diferencial salesiano é o sistema preventivo, que visa uma educação integral. Na escola, isso se aplica, irmã Rita? É importante o sistema preventivo para uma escola salesiana? Com certeza, é o nosso norte, né? Enquanto o Padre Inácio falava, eu pensava, não é? Além de um sistema, de uma proposta, é um modo de ser, é um modo de estar, né? E na casa salesiana, seja ela escola, obra, paróquia, né? Onde quer que tenha um salesiano ou uma salesiana, é isso que vai nos norteando. E o nosso modo de ser e estar, a gente vai falando, parece um pouco redundante, mas é porque nos caracteriza mesmo o estar próximo, o estar atento, o estar acolhendo, né? É interessante quando chegam pessoas pela primeira vez em uma casa salesiana,
a gente sempre utiliza o termo casa, e vocês vão perceber que a gente utiliza muito isso. A gente fala pouco de escola, de obra. Somos casa, porque Dom Bosco quis que fôssemos casa, que acolhesse a todos. Então, sempre que chega uma pessoa por uma primeira vez nos nossos ambientes, eles sempre dizem assim: eu me senti tão bem, eu me senti acolhido, tem um clima leve, tem um clima familiar. E é isso que Dom Bosco foi pensando. E quando se trata do ambiente escolar, para nós, a nossa proposta educativa, ela vem sempre com o pastoral junto. Por quê? Porque o que nós entendemos enquanto educação é um acompanhamento integral da criança e do jovem. E acolhendo integralmente essa criança, esse jovem, esse adolescente, a gente vai respeitar todos os momentos deles e vai entender também que o processo formativo, ele passa por diversos ambientes, não só a sala de aula, porque no pátio também se educa, porque o esporte também educa, a arte educa. Então, valorizando todas as possibilidades que aquele ambiente e todas as possibilidades que aquela criança e aquele adolescente jovem tem, a gente vai construindo a proposta formativa. Então, eu penso que o grande diferencial que nós podemos encontrar em escola salesiana é esse. Então, quando a gente fala de formação integral, de formação inclusiva, a gente está falando, acima de tudo, que, claro que o processo de formação acadêmica ele é importante, e nós estamos também aí para isso, mas não é mais importante que o próprio jovem, que a própria criança. No centro sempre vai estar ele. Então, o sistema preventivo, o nosso modo de ser, vai respeitar o tempo, né, o momento que aquela criança, que aquele jovem vai estar. E vamos entender que há diversas formas de produzir, de construir conhecimento e de expressar o que se aprende. Isso que a irmã Rita fala também é muito importante, que muitas vezes nós vemos algumas instituições que têm uma preocupação excessiva com aspectos cognitivos, né? Querem que a criança, que o adolescente adquira conhecimento, já que o nosso Arthur citou o Paulo Freire, né? Aquilo que o Paulo Freire, lá em Pedagogia do Oprimido, fala de educação bancária, né? Ou seja, só a transmissão do conhecimento. É só a criança que está ali sentada e vai adquirindo todo aquele conhecimento. Só que a nossa preocupação, ela não é apenas com aspectos cognitivos de aquisição de conhecimento. Como a irmã Rita acabou de dizer, a nossa preocupação, ela é integral. Nós nos preocupamos que a criança compreenda, navegue, né, pelos mares do conhecimento, do saber, mas permeado de afeto. Os nossos educadores são... Esses dias conversava com uma educadora aqui do colégio e dizia o quanto ela insistiu com um determinado aluno, né, para que ele pudesse se abrir a determinadas realidades, porque tinha uma visão muito fechadinha sobre algumas coisas, ou seja, é uma educação em que o educador se aproxima com afeto para que aquela criança possa realmente se abrir a uma educação integral. Isso tudo num ambiente de fé, num ambiente que exala a espiritualidade. Você chega numa casa salesiana, não é só as imagens que expressa que aquele local é um local de espiritualidade, mas é a forma como aquela criança é tratada, a forma como as relações são estabelecidas naquele espaço, que diz que aquele local, aquele ambiente, é um ambiente de fé, é um ambiente de espiritualidade. Então, muito belo a recordação que a irmã Rita traz dessa educação integral. Até complementando, Padre Magno, basta cada um de nós aqui, vocês que nos acompanham, parar e pensar, né? Quando nós nos sentimos amados, de fato, né, nos sentimos seguros de que somos acolhidos como somos, nós acreditamos que nós somos capazes de mais. Então, o amor, ele tem essa força de gerar mais. Então, a nossa grande preocupação de quem chega à nossa casa, aos nossos ambientes, é que saibam que são amados, que sintam isso, que são amados, porque uma pessoa amada, ela tem coragem de ir à frente porque ela sabe que não está só. Que sejam amados, né? Que sintam que são amados. Que bom. Padre César, o sistema preventivo é fruto de uma vivência também.
olhando para a vida de Dom Bosco, aquilo que o Padre Inácio recordava, ele escreve ali poucas palavras. Quando chegavam para ele e perguntavam, mas o que é assistência preventiva? Ele diz, é simples, é simples. Tipo assim, na cabeça dele era a vida, é a forma como ele se relacionava, a forma como ele tratava os jovens, é o sistema preventivo na prática, não é grandes teorias, né? É a vida. E ele aprendeu isso, com certeza, com a Mãe Margarida, depois com o Padre Caluço, depois também a relação com o Padre Cafasso, é uma construção da vida toda, né? Olhando a sua história de vida, Padre César, recordando das pessoas que passaram pela sua vida, como que essas pessoas ajudaram o senhor a decidir a sua vocação como salesiano, como que essas pessoas ajudaram o senhor a moldar aí esse coração sacerdotal, esse coração de salesiano? Ou não foram tão importantes? Com certeza. Fizeram parte da minha história e continuam fazendo, né? E aí eu, né, sempre lembro, desde que eu iniciei a minha caminhada com o Salesiano Dom Bosco, já 23 anos de padre, né? Já quase 30 anos de vida religiosa. Aquela frase que a irmã Rita já colocou na palavra dela, sobre o que Dom Bosco queria, né? Uma casa que acolhe a todos, né? E eu me senti muito amado e acolhido, né? É tanto que não quis chamar a congregação, porque mesmo o padre às vezes dizendo, olha, vá para a diocese, você tem gente diocesano. Mas eu fui tão bem acolhido, Dom Bosco me conquistou, né? E agora eu vou deixar a casa, que eu fui tão amado e acolhido, né? E depois uma escola que educa para a vida. Eu tinha muita dificuldade no estudo. Eu sou muito sincero, muita dificuldade. Inclusive na filosofia, eu acho que tem que ser humilde para dizer, né? Mas a luta, a labuta, as pessoas que acreditaram em mim, os primeiros salesianos que me incentivaram, inclusive o padre João Carlos, né, quando eu fui para o seminário, ele disse, vem, arrume as coisas, venha logo. E eu passei o primeiro estágio em Carpina. Então ele me motivou, ele disse, olha, venha que aqui não é o céu não, mas a gente se ajuda. Eu tenho dificuldade no estudo, padre João Carlos. Vem, homem, deixa aí, arrume as coisas. E a gente foi, então, de fato, aquilo que o Dom Bosco dizia, uma escola que educa para a vida, não é porque você não tirou a nota 10, né, lá na filosofia, ou sei lá qual for a disciplina, que você vai ser um bom salesiano, né? Você vai ser salesiano, né? Você entende que a vida é muito mais do que isso, né? Então, de fato, é uma escola que educa para a vida. Depois, a igreja que evangeliza. Como padre, eu tinha muita dificuldade também no início, porque era durão. Acho que o padre Inácio, porque ele foi coroinha lá na paróquia dele, que eu preparo também. Acho que você já está no seminário, né? Não sei. Mas eu era muito durão, era um padre assim bem, sabe, carrasco mesmo, né? E às vezes, precisa dizer, ele é muito ditador, né? E aí eu fui justamente na experiência de vida, na educação que o Dom Bosco me ensinou, o salesiano que encontrei. E a vida vai nos ensinando a gente ser diferente, né? E eu disse, meu Deus, às vezes eu trato... A gente tem que tentar não tratar as pessoas como escravos, ou então eu sou o mestre para alguém me servir, né? E fui aprendendo esses anos, né? Que de fato é uma escola que educa para a vida, né? E é uma igreja também que evangeliza, porque eu vou encontrar pessoas fragilizadas, pessoas fortes também na comunidade paroquial, e que eu não posso ser um trator, né? Já fui um pouquinho isso, né? Um trator que chega desmanchando tudo, ou ao mesmo tempo achando que eu estou com a verdade. Me ensinou muito, né, na vida como salesiano Dom Bosco. A gente vai aprendendo cada dia, né? Talvez não seja a resposta que você espera, Padre Mário, mas é isso, né? Eu acho que a experiência do sistema é esse, permitir Dom Bosco, é a gente poder viver aquele momento, né? E para isso encontrei tantos irmãos da fraternidade que me ajudam, me ensinam. E caminhar mais adiante. Eu também sou prova viva de que o senhor é um padre muito amável, um padre que cuida muito bem. Eu me lembro de 2020, no final de 2020, né? No meio da pandemia, teve um retiro vocacional. Eu com 14 anos de idade, nunca tinha saído de Fortaleza. E aí eu fui fazer a experiência do retiro. O padre César era o responsável pela pastoral vocacional. E ele me acolheu muito bem no Bongi, né? Cuidou muito bem de mim. A preocupação da minha mãe era, quem vai tomar conta de você lá? E aí o padre César, assim, passei uma semana, do início ao fim, ele muito responsável, preocupado, sempre cuidou muito bem. Então, também muito obrigado, né? Pela sua paternidade, pela sua amabilidade. Isso que o senhor fala, Padre César, é muito salesiano, né?
Veja, o Padre César dizia quanto que a formação vai forjando um coração salesiano, né? Isso é muito bonito, é muito belo. Porque olhando para a vida de Dom Bosco, isso aconteceu com Dom Bosco. E no fundo, a formação vai ser a próxima pergunta para o Arthur, né? No fundo, a formação salesiana nos ajuda também a forjar esse coração salesiano, né? E olhando para a vida de Dom Bosco, nós vemos um ambiente ali de casa com a Mãe Margarida, com seus irmãos, e até mesmo as situações difíceis que ele viveu com os irmãos, né? Sobretudo com o irmão mais velho, foi forjando também, foi ajudando com que ele tivesse também essa capacidade de ser resiliente. Depois, quando ele vai também se afasta da mãe para trabalhar junto aos Mollias, né? Ele lá se afasta de casa, trabalha, e aquilo ali também vai forjando o coração dele. Quando ele conhece o Padre Caluço, ele vai forjando, ele vai trabalhando o temperamento dele, né? Ele também era por vezes assim, piemontês ali, estourado, né? Assim, ele vai também, por isso que também ele escolhe São Francisco de Sales para ser o grande inspirador de sua vida, do seu ministério, né? Olhando Francisco de Sales para que ele pudesse sempre transbordar essa doçura. Então, isso que o senhor fala é inspirador, né? Na vida, nós sempre vamos forjando o nosso coração, nós sempre vamos nos aperfeiçoando, né? E Deus, ou melhor, o Espírito Santo, que é o olheiro das nossas vidas, né? Ele vai forjando esse nosso coração, né? Por falar em formação, Arthur, você está iniciando uma etapa muito bonita, né? Você em breve nascerá como um consagrado. E isso é tão belo, tão bonito. O que se passa no seu coração, né, diante desse início do ano do noviciado? Como que você inicia esse ano? E, se puder, por favor, fazer um convite àquele jovem, àquela jovem que está indeciso, está indecisa, que às vezes escuta alguns testemunhos, fica balançado, mas tem receio de dar o passo, de entrar para uma vida religiosa ou até para como salesiana. Pronto. Assim, eu ainda estou muito impactado, né, com a experiência que eu vivi em Juazeiro. Acho que foi um ano muito intenso, mas um ano... Juazeiro, a terra do nosso Padre Inácio, né? Isso. Então foi um ano muito intenso, mas não intenso assim de trabalho também, mas realmente intenso de emoções, de formação. Foi uma experiência muito rica com a juventude de Juazeiro do Norte, do colégio, da paróquia. E eu creio que o que me fortificou esse ano, que está me fazendo realmente levar para fazer a experiência do noviciado, é a partir dessa experiência, de que o nosso noviciado ele é mais recluso, né? Não é um noviciado missionário, é um noviciado realmente para a gente estudar, rezar, fortificar a vocação. E eu penso que a oportunidade de ter feito o pré-noviciado em Juazeiro do Norte, ter vivido essa grande experiência com a juventude, com a missão, com o povo romeiro também, foi o que me fortificou bastante, né? Algo que ficou muito na minha cabeça, né? E que está sendo o meu lema para esse noviciado, esse ano de 2026 a gente fala muito na formação que os jovens precisam de nós. E em Juazeiro eu aprendi isso, de que nós precisamos dos jovens. Eles nos salvam todos os dias, né? A vida comunitária nos salva, a experiência de Deus nos salva, mas a experiência de Deus que a gente faz no pátio, no meio dos jovens, das crianças, e para mim, especialmente no Colégio Salesiano de Juazeiro do Norte, me salvou e continua me salvando. Então eu penso que esse é meu lema para o noviciado. Os jovens precisam de nós, mas também eu preciso dos jovens para a minha salvação. E quero ir, né, para o noviciado com esse sentimento para fortificar, provar a minha vocação, que seja realmente esse chamado de Deus. E para você jovem que pensa em fazer essa experiência, o que eu posso dizer vale não só a pena, mas vale a vida, vale entregar realmente, fazer essa experiência de Deus. Toda experiência na nossa vida é válida, né? Então, fazer essa experiência de Deus através, seja na congregação salesiana, como um religioso, em outras congregações, mas também numa diocese, numa arquidiocese, é sempre muito válido, né? Eu não digo que é para ir com uma certeza de que eu vou ser religioso, vou ser salesiano. Claro, isso é certeza, a gente sente no nosso coração e a gente tem que viver com essa esperança. Mas realmente para fazer uma experiência. A experiência de conhecer a si mesmo, ter um autoconhecimento melhor,
conhecer aonde você está inserido, né? A congregação, a arquidiocese, e conhecer a vocação, o chamado de Deus nesse caminho. Seja rezando, seja nos estudos, na convivência com as pessoas, com o povo de Deus, é sempre muito válido. Então, se você tem essa dúvida, faça a experiência, procure os salesianos, procure a congregação, o padre mais próximo da sua casa. Partilhe o seu coração, partilhe a sua vida, que eu tenho certeza que você será muito feliz. A gente diz que tem muitas dificuldades na nossa vida, que são muitas tentações, muitas coisas, mas a alegria de pertencer a Deus, de servir aos jovens e à igreja, não tem nada melhor. Eu acho que no meu coração isso é muito forte. Não tem nada melhor. Vale não só a pena, mas vale a vida inteira. Obrigado, Arthur. De nada. Muito obrigado. Padre Inácio, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso programa e olhando para Dom Bosco, né, quem é Dom Bosco para mim e qual a mensagem o senhor gostaria de deixar para todos esses que nos acompanharam, né, ao longo do nosso programa? Dom Bosco viveu em tempos difíceis, conheceu profundamente limitações familiares, humanas, sociais, eclesiais, mas Dom Bosco, em nenhum momento, mesmo sendo tentado em alguns momentos, mas em nenhum momento Dom Bosco cede o passo ao fracasso. É um homem que faz experiência profunda de uma esperança divina de modo fantástico. Então, penso que hoje Dom Bosco ensina a todos nós, em tempos difíceis, em todos os aspectos também, sociais, enfim, eclesiais, os desafios que nós vivemos, Dom Bosco ensina a sermos mulheres e homens de profunda esperança, ancorados em Deus e não cedendo o passo ao fracasso, à dor, ao medo, mas acreditando. E a educação pode tudo, em todos os aspectos. Obrigado, Padre. Padre César, finalizando o programa, qual mensagem o senhor deixaria para aqueles que nos acompanharam nesse programa? Mensagem de fraternidade, de comunhão entre nós, né? Penso que é o caminho melhor que Dom Bosco nos ensinou. Uma obra que é rádio, paróquia e depois também a comunidade religiosa que nos mantém na missão. Nada melhor do que a gente ter a fraternidade, né? Vivemos bem uns com os outros e essa comunhão que Dom Bosco cria tanto, né? São 3 frentes, não é a mesma obra, embora seja na rádio, a paróquia e a escola principalmente, né? Mas são tudo nós. Então é importante a nossa fraternidade, dizer para o povo que os que não conhecem ainda a rádio, façam a experiência de conhecer e ajudar. Quem ainda fez a experiência também dessa escola, de estudar nessa escola, que tem a presença viva de Dom Bosco e Nossa Senhora, também faça a experiência, justamente que é ex-aluno, né? Com os netos, sobrinhos, filhos. E também quem não conhece a paróquia, que é onde a gente reza todos os dias como comunidade também, né? Então, minha mensagem é essa mesmo, de acolhimento, de agradecimento também a você, Padre Marco, pelo acolhimento, pela comunidade, Padre Francisco, o Alexandre, pelo jovem que vai chegar agora, o Jorge, né? Pela irmã que está tão próxima de nós, o Padre Espetor também nos incentivou, nos dê essa graça de poder vivenciar aqui essa experiência. Então, é a nossa missão. Estamos juntos na missão, como dizia o velho Pecinati, né? Estamos juntos, né? Não misturados, né? Mas estamos juntos para que o reino de Deus aconteça como Dom Bosco quer, né? E Deus também, tá bom? O senhor me fez lembrar uma frase da irmã Maria Américo, que eu gosto muito. Ela diz assim: quanto mais juntos, mais fecundos. Isso. Bonito, né? Irmã Rita, a senhora que, como filha de Maria Auxiliadora, assume também a pastoral juvenil e vocacional da vossa inspetoria, né? Qual mensagem você gostaria de deixar para os tantos jovens que nos assistem, que de alguma forma receberão essa mensagem? Primeiro, eu gostaria de reforçar um compromisso nosso. Tem uma frase de Dom Bosco que sempre me inspira muito, né? Especialmente naqueles momentos que a gente está um pouquinho mais cansado das demandas da missão, né? E às vezes pode acontecer de desanimar. Eu sempre volto a essa frase. Dom Bosco, ele dizia: por vós estudo, por vós trabalho, por vós vivo, por vós estou disposto até a dar a vida. E nós, enquanto consagrados, né, salesianos e salesianas de Dom Bosco, a gente tem esse compromisso, o mesmo compromisso que Dom Bosco
assumiu há tantos anos, nós somos os continuadores desse sonho. Então, para você, jovem, né, que nos escuta, tenha a certeza, onde tem um salesiano, onde tem uma salesiana, tem alguém que está à sua disposição, aberto para lhe acolher, para lhe escutar, para caminhar com você. E seja corajoso, seja generoso em responder ao chamado de Deus. Não importa onde, Deus está sempre nos chamando. Então seja generoso em sua resposta. Que bom. Que coisa boa celebrar o 31 de janeiro, esse dia tão especial para toda a família salesiana presente no mundo todo, na presença de pessoas tão especiais, que representa essa diversidade da missão salesiana. Obrigado, Padre Inácio, nosso superior salesiano, nosso inspetor, que acompanha há 4 anos, né, esse serviço bonito de acompanhar os irmãos salesianos aqui no Nordeste. Muito obrigado por sua dedicação, obrigado por sua presença entre nós, sempre tão fraterna. Obrigado à irmã Rita, né, que em meio a tantos afazeres também deixou ali o tempinho para vir nos presentear com a sua presença tão especial e fraterna. Obrigado, Padre César, nosso querido pároco. Você que não conhece a Paróquia da Piedade, venha conhecer, né? Venha conversar um pouquinho também com párocos. Olha, eu sou ouvinte da FM Dom Bosco. Olha, eu assisti isso aí, o programa no YouTube. Ele com certeza ficará muito feliz em te acolher. Obrigado, Arthur. Conte com as nossas orações, com as nossas preces. Você que vai para o coração da vida religiosa, da formação, né? Você vai nascer em breve como um consagrado, como religioso salesiano, e nós todos estamos te acompanhando por meio das nossas orações e presença. Obrigado por sua presença. Padre Inácio, eu gostaria que, para encerrar esse momento tão bonito de partilha, o senhor também desse-nos a bênção, né, com a relíquia de Dom Bosco. Muito bem. É uma expressão bonita, expressão da bênção, a relíquia do nosso pai Dom Bosco, que diz tanto de sua presença educativa, de sua presença santa no meio de nós, da continuidade da sua missão aqui nessa obra e em todos nós. Que essa bênção alcance a todas as realidades que precisam de Deus, de sua presença e da intercessão de São João Bosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Dom Bosco. Viva! Viva! Chegamos então ao fim desse programa especial com o coração cheio de gratidão. Dom Bosco nos ensina que educar é um ato de amor, que sonhar é uma forma de servir a Deus e ao próximo, e que nenhum jovem está perdido quando alguém acredita nele. Meu irmão, minha irmã, celebremos Dom Bosco hoje e sempre, e com um coração grato agradeçamos a Deus por esse dom tão belo à nossa igreja e à família salesiana. Boa festa de Dom Bosco e até a próxima.